Bom dia, povo de Deus abençoado. Amanheceu mais uma terça-feira, estamos na terça-feira. Nós vamos tentar dar algum trabalho por aqui, na palavra de Deus, e que Ele possa nos guiar. Aqui está um cafezinho que sobrou do meu café da manhã, que eu comi 2 pães com queijo, salame e ovos, então foi reforçado. E a nossa ajudadora, essa noite para cá eu amanheci com ela, e ela estava até agora há pouco ali louvando para nos deixar mais perto de Deus. É a nossa princesinha Raina Almeida, que estava... É porque ela tirou a foto, está com os cabelos perto dos olhos e tudo mais, mas é ela, a Raina Almeida, princesinha. E uma rolinha voou agora para cá. Ontem Deus me deu a oportunidade, aí aqui não tem, digamos que no mercado lá, as calopsitas são 150, 200, depende do tipo e da qualidade, 180 a unidade. E na OLX local daqui, às vezes eu compro, ou então vendo coisa lá, o cadeira de roda usada mesmo, tem de 120, 100 reais, 90, enfim. Aí eu acertei lá com o rapaz e ele me vendeu uma por 90, eu peguei o pazinho, o casal, foi 180, eu fui buscar ontem porque foi aqui próximo a mim, o Google Maps me levou até lá e eu fui buscar. E a lá tá dentro do viveiro também, lá no quintal onde tá os periquitos e tudo mais. Então a rolinha fica comendo lá, então ela voou aqui, ela se enganou e passou por aqui e voltou para lá. Então é isso, né? Às vezes ela se assusta com os pombos batendo as asas e tudo mais. Mas vamos dar seguimento aqui. Hoje na palavra de Deus é o tema e o debate curioso e até pretensioso. Esse lençol aqui eu estava buscando um para colocar na cama ali. E tem um lençol aqui meio rosa. Aí eu toquei aquele e botei esse meio rosa aqui. Bom, na verdade ele é rosa, mas já tenho usado bastante, ele ficou meio rosa, mais ou menos assim. Então eu coloquei ele aqui no lugar daquele, que já estava até precisando mesmo. Bom, e a pergunta é, para você ser pregador, pastor, você tem que ter faculdade, teologias e tudo mais. A Bíblia, ela é a nossa centralização, e vamos começar mais ou menos ali onde foi Abraão. Digamos que Deus tirou ele da parentela e levou ele para outro lugar, e ele é conhecido como um pai da fé, mas ele não fez faculdade, não fez nada para isso, ele apenas era guiado por Deus. Gênesis vai falar a história e tudo mais sobre o chamado. Deus aparece a Abraão, seu nome original, que era Abrão, né? Aí foi que Deus mudou para Abraão no início, que nem Arão, o nome era outro, aí Deus mudou também. E o chama para sair de sua terra e para uma terra que ele lhe mostraria. Aí fez a promessa e tudo mais dele. Então, não deixa de ser um pastor, tá bom? Um pregador dos melhores que já surgiu, porque ele é conhecido como o pai da fé, o pai dos hebreus e tudo mais, no quesito da fé e tudo mais. Então não deixa de ser um pastor, um pregador, né? Apesar que ele fez múltiplas e inúmeras coisas na terra. A motinha caiu aqui, que eu amarrei ela com um macaquinho, tá me incomodando aqui, então
Depois eu amarro ela, é uma motinha que estava até sem pneu, que já botei um macaquinho aqui e inventei esse pneu aqui, que nem de coisa de latinha de refrigerante, essas coisas. Bom, do 1, Gênesis capítulo 2, do 1 em diante, vai dizer: Deus chama Abraão, ele faz promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Pronto, aí, uma grande nação é porque naquele tempo não tinha igreja nem pastorado, então é isso aí, né? Mais ou menos assim, que dá tudo no mesmo, né? E abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e a ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, eu vou até parar aqui, pronto. Ele não é guerrilheiro não, tá bom, meu irmão? O rei Davi era mais de guerra, então não era de pegação mesmo, era para guerra, pegar as terras e guardar as coisas de Deus como joias e tudo mais, aquelas coisas, mas era mais guerrilheiro, né? Salomão e tudo mais, né? Mas Abraão não era isso não, embora ele precisou guerrear também algumas vezes, mas ele era mais um tipo de um pastorado, algo bem maior, que é considerado como o pai dos hebreus lá, né, que é os israelenses e tudo mais, e de todos nós no mundo, através da fé, ele é considerado o pai da fé. Então, Abraão, e aí Deus sai dizendo aqui, o celular vai dando mais ênfase mais em toda a jornada, até chegar àquele ponto que Deus queria. Então, olha só como eu sou assim, tá bom? Ontem eu saí por ali para pegar a calopsita ali, aí tinha essa flor aqui, ali bem aqui depois de casa, uma fechadinha, meio fechada e uma já aberta. Eu tirei duas fotos e coloquei uma aqui para ficar do pano do fundo e outra nesse outro celular. E eu acho muito bonita as flores, quando eu vejo por aí que eu acho bonita, eu tiro foto, geralmente eu coloco nas redes sociais. Bom, então, mas Deus não disse, né, vá para a faculdade, vá se qualificar, vá estudar ou tudo mais. Não, não é isso não, porque você está sendo instruído aqui a palavra e a boca de Deus, que é considerado, né, é a Bíblia Sagrada, né. Então, ela já é a sua preparação, né. Então você vai fazer o quê? Você vai guiar as pessoas quando Deus te encher aqui, guiar aqui na palavra também. Então e tem que haver faculdade, teologia, mestrado, doutorado e tudo mais. E tem mais essa, tá bom? Eu creio que seja coisas vão também. Eles ficam com um livro lá de árabe, de grego e tudo mais, aramaico, para querer estudar aquilo ali, porque para mim o que vale é isso aqui. Quando está traduzida, pronto, o que vale é isso aqui, ser guiado por isso aqui, porque para que buscar nome difícil e também, às vezes, é para querer deturpar ou para causar contrito, desindésia e tudo mais, ou seja, era pela a pena pegar a Bíblia Sagrada, e às vezes você vê aí nos YouTube tudo que não vi antes. Essa pegação minha aqui já foi baseado em distorções que eu vi aí de vídeo aí de César Cavalcante, parece não sei o que, podcast por aí, dizendo que para ser pastor tem que ter doutorado, mestrado e tudo mais. Então eu digo, pronto, aí eu coloquei lá no comentário, pronto, essa pegação aí, esse vídeo de debate crítico e até estranho, já me deu até uma luz espiritual para eu pegar se verdadeiramente precisa ser na faculdade e tudo mais, ou só fazer o que a Bíblia mandou, né? Então, e aqui a gente está estudando ela à luz do Espírito, tá bom? Do Espírito Santo de Deus, né? Pois bem, a pessoa pode até ir para a faculdade, tá bom? Agora ele não pode dizer que é obrigação isso aqui para ter que ser pastor e tudo mais. Então aí foi da palavra de Deus. Aí já não é com Deus, tá bom? Porque Paulo e outros, ele foi pregador, Deus deu os dons para ele de curar e tudo mais. Então vamos lá, pronto, né? Tem que ter faculdade e muitas letras, né? E por que não faz que nem Pedro, Paulo e
aleluia, graças a Deus, expulsar feiticeiro, bruxo, de curar aleijado, levanta-te e anda, e defunto ressuscitar. Então, porque ele não faz, né? Então, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, se não faz, então faculdade não serve para nada, não serve para nada, tá bom? Na verdade, a faculdade serve às vezes para deixar o homem arrogante assim, né? Aí ele vai querer falar lá que tem 2, 3, 4, 5 faculdades para querer ser o mais faculdador de tudo, mas só que de homem, isso e nada é a mesma coisa, tá bom? Eu dou graças a Deus por ter só o moral e pregar aqui normalmente, glórias a Deus, né? E pregaria na igreja do mesmo jeito, porque não precisa se exacerbar e nem forçar o Espírito não. Basta você pedir a direção de Deus, entrar aqui e falar em cima daquilo que foi esboçado ali, pronto, e pedir para as pessoas ir para Jesus, fazer jejum, oração, enfim, você vai colocando as pessoas nesse caminho e nesse rumo que é o melhor, tá bom? Então, eu vou até bater na tecla aqui até terminar, não precisa de faculdade, não precisa de nada não, você precisa só do Pai, do Filho, e quando Jesus era o mestre ali daqueles discípulos ali, né? Então, e para trás de Jesus ali, que não tinha Jesus, não tinha nada, quem era o mestre dele? Era o próprio Deus, tá bom? O Espírito Santo, o próprio Deus. Então, quando Arão era... Isso aqui é um bonequinho, né? Vamos supor. Aí Arão fazia isso aqui de artesanato e tudo mais, essas coisas assim, né? Que ele tem a mente muito boa de fazer essas coisas de fundição e tudo mais. Por isso que ele fez aquele bezerro de idolatria. Então, ele não era formado em faculdade nem nada não, tá bom, meu irmão? Porque aquilo ali é um conhecimento milenar do próprio familiar que vai passando para um para outro, que não é assim, né? Tem mulheres que é boleira, né? Que faz bolos e tudo mais. Então, ali já foi de avó e bisavó que ensinou a ela, tá bom? Tem pessoas que é pedreiro que nem eu, meus irmãos. Eu era para ser um pedreiro de mão cheia, mas foi por causa do meu pai, outros e outros da família da gente que já era assim. Então é disso aí, tá bom, meu irmão? Não é que foi para faculdade nem nada, não. Foi caminhando ali com nossos pais, indo para a obra, trabalhando, aí aprendi aqui. Quando a pessoa está construindo uma casinha também. Não como ele lá, mas construindo, né? Agora, se a pessoa se aprimorasse mais ainda, aí seria igualmente a ele, né? Agora, no caso de Jesus, não, porque a gente está falando de graça, de salvação e de graça, né? De receber e de graça dar. Então, se você for colocar a faculdade ali, aí vai entrar o capitalismo, vai entrar tudo, e aquelas pessoas vão exigir também salário e tudo mais, porque eles são facultador, mestrado, doutorado, CCA e por aí em diante. Glórias a Deus e aleluia. Tu vê esses pastores aí, todos eles, na rua pregando, então não prega, né? Por quê? Porque primeiro que não dá mão, nem não dá dólar, não dá nada, então esse não é o foco, tá bom? E diferentemente de Jesus e todo aquele povo, ele pegava assim mesmo, que nem comida tem, vocês viam, né? Até ele fazia milagre e tudo mais para ali suprir aquelas pessoas ali na rua, ou seja, onde for, onde eles estavam, para poder comer, né? Vamos olhar aqui mais outra passagem bíblica aqui. Bom, a gente vai para... Eu ia para Pedro agora, mas eu vou para Arão lá, que já que a gente está no velho, né? Pronto, Arão. Ocorre que quando Deus, através de Moisés, o designa para ser o sumo, isso está falando de Arão, né? Sumo sacerdote de Israel e seus filhos como sacerdote. Então, eu acho que é no livro de Êxodo 28 que Deus está ali dando toda aquela... Deus escolhe Arão e seu filho, Êxodo 28. E depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem
o ofício sacerdotal, saber Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aí tá pedindo para fazer as vestes e tudo mais, e é como a gente aqui, pronto, a gente já compra assim, pelo menos para tapear assim, né, para andar diferente dos Idalô caídos, com os cabelos amarelo, vermelho, fogo, então é diferente, tá bom? Aleluia, graças a Deus, tá bom? E ele lá desse podcast aí, vocês viram que Deus chamou para administrar, agora não mandou ir para faculdade, nem escola, nem nada, tá bom? Era Deus que enchia, tá bom, meu irmão? É assim, sempre foi assim, tá bom? Então, aí também nesse mesmo podcast ele grava vários vídeos, né? Aí tava lá um pastor roqueiro cheio de tatuagem e roupa que nem roqueiro, e outro pastor um pouco mais modesto, sem nada disso, mas falando sobre tatuagem, né? Quer dizer, aquele pastor mais roqueiro, mais fora assim da minha postura, ele estava dizendo que tatuagem não é pecado e tudo mais, e se a pessoa quiser podia fazer novamente, mas não é assim, tá bom? Olha aqui, ó, o seu rosto, o meu, a das meninas e todo de vocês, né? É a imagem e habitação do Espírito Santo, né? É o resplendor e a glória de Deus, né? Então, e como é que você vai estar com a cara preta de tatuagem pregando aqui, né? Cheia de brinco, cheia de roqueiro preto, cheia de coisa preta. Então, o diabo é sagaz, tá bom, meu irmão? Ele inventou um monte de igrejas também na terra, que tem até igreja de gay, tá bom, de travesti. Então, a Bíblia condena o homossexualismo do início ao fim. E ele tem as igrejas, inclusive a dele, que é para apoiar aquelas práticas e distorcer a Bíblia Sagrada, né? Mas talvez ele nem usa a Bíblia, ele usa o livro do São Cipriano, tá bom? Você viu, né? Bom, isso porque o nosso tempo é curto aqui e eu só peguei umas partezinhas. Tá bom? Mas se o nosso tempo fosse grande, nós iríamos pegar inúmeras passagens, como José, pronto, né? Ele foi um governador, tá bom? Mas não deixa de ser um pregador a partir daquele momento que ele ajudou a família, ajudou todo mundo quando fez várias presepadas com ele e tudo mais. Então, não deixa de ser como se fosse um pastor, né? Só que naquela época não tinha pastor, então era mais ou menos assim, né? Que Deus guiava, porque não tinha Jesus, não tinha discípulo, não tinha nada, então era guiado dessa forma, né? E nem a 12 tribos de Israel ainda não existia, ainda estava se formando. Que ele era até um dos membros dele, né? Então. E porque o José foi jogado num buraco, né? Foi vendido às midianitas, foi preso lá por causa da esposa de Potifar, que disse que queria estuprar ele e tudo mais, sendo que não foi isso. Enfim, então, a preparação dele foi essa, foi espada e espinho no corpo, tá bom, que nem Jesus, é mais ou menos assim, né? João Batista escreveu o livro de Apocalipse, mas o livro de João, o apóstolo João, as 3 cartas de João e o livro de Apocalipse, que foi o mais profundo de todo, de reflexão e tudo mais, né? Ele estava na faculdade, né? Ele estava preso lá nas prisões, lá sendo processado, tudo aquilo ali, tá entendendo? Até escrever, né? Então, meu irmão, se Deus quiser te fazer um pregador, ele não vai te colocar nas faculdades não, né? Mas ele vai deixar tu ir até preso, aí olha só o que eu estou dizendo, tá bom? Tu ir para uma doença, para depois ele te curar, claro. Ou então para qualquer mulher te deixar, amigo te deixar, todo mundo ter bom emprego fechar, mundo fechar, tudo fechar para ti. Aí tu vai dizer, pronto, agora lascou, que eu estou bloqueado agora de tudo, não dá mais nada, eu vou morrer até de fome agora dessa vez, então. Aí é onde Deus está te preparando para tu mostrar depois à nação no mundo todo o livramento que Deus deu, tá entendendo, meu irmão? E não que você, eu fui para a faculdade, eu pagava R$500 de faculdade, eu tinha umas bolsas de faculdade, um curso de faculdade e hoje eu sou pregador das redes de igrejas que tem no mundo todo. Que negócio é esse, rapaz? Que negócio é esse? Você já foi para marmelada, rapaz, que nem de político e tudo mais, você já foi para marmelada, rapaz. Eu quero ver você chegar aqui que nem eu aqui, ó, meu irmão.
Eu passei uns 5, 6 anos aí na rua, levava lata de cola de um, corote de outro, lava-ferro de um e de outro, enfim, tá aí os vídeos e outros que eu não gravava também, porque eu não tenho como gravar tudo, então tá aí tudo comprovando aí que eu era assim, né? Agora eu tô pegando na igreja, louvado seja Deus, mas eu era assim, então aí tá certo, né, minha mãe? Tá certo, mas ir pra faculdade, minha mãe, depois pegar já com as máquinas certinhas, pra... Aleluia, glórias a Deus, rapaz. Aí que nem eles eu vejo aí nos canal, rapaz. Ele, ao invés de ler a Bíblia normal, ele fica com aquelas Bíblias que nem em grego, em aramaico, em hebraico para tapiar. Xiribiruribiriri, aí para dizer que aquela tradução era assim, 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 rapaz. Para que isso, rapaz? É só ler a Bíblia normal e ensinar as pessoas o normal e pronto, rapaz. É só você chegar em Levítico, em Malaquias capítulo 3 e dizer: olha, povo de Deus, aquele dízimo e oferta era para aquelas 12 tribos ali, a 12 tribos de Israel que foi tirada lá do Egito, e Deus formou ali 12 tribos de Israel e deu cada uma delas terras e tudo mais. Agora só não a tribo de Levi não ganhou nada, essa não ganhou nada, e por isso que aquele dízimo e oferta foi baseado nisso aí, para ela ficar recebendo e ela não passar fome no meio daquele povo. Era isso aí, meu irmão. Agora, só que você quiser dar, você faz que nem Paulo disse, o apóstolo Paulo, você dá o que alegria no seu coração, você dá 1 bilhão ou você dá R$ 1, é a mesma coisa, tá bom? Agora, cara, que se tu tiver R$ 100 no bolso, livre ali, e tu for dar R$ 1, aí é sacanagem tua também, né? Então dá pelo menos 5 ou 10, enfim, mas não é para essa exigência toda, para todo mundo ficar milionário e você cada vez mais pobre, não, tá bom? Não é assim não, tá bom, meu irmão? Então vamos pelo certo, né? Ou a gente vai, ou nós iremos pela palavra de Deus correto, ou então nós iremos ficar num barco, vamos supor assim, né? Aqui tá cheio de canal aqui, ó. É assim, é a mesma coisa, tá bom? A mesma coisa do que eles fazem aí em podcast e tudo. Esses debates de podcast aí, meu irmão, que é tipo, e debater se a Eva transou com a cobra, se Lilith existia, enfim, tudo são debates satânicos e anormal, que não tem nenhum sentido na vida do mundo, tá bom, meu irmão? Agora, se fosse um debate, não, Jesus fez isso, não, a outra está dizendo, não foi bem assim, enfim, aí pelo menos está um debate ali em cima de Jesus, mas não, eles vão fazer uns debates estranhos, aí usa aquela Bíblia aramaica e hebraica e xiribiri, para dizer que era aquilo que a tradução queria dizer que é aquilo, só para tapiar, para enganar, meu irmão, enganar. Não precisa fazer isso não, meu irmão. Aí você vai para o que Paulo disse, parece que em 1 Coríntios, foi 2 Coríntios 14, é 1 Coríntios. Eu falo a língua até dos anjos, do céu e de tudo, mas eu prefiro falar 2 palavras que o mundo inteiro entenda do que falar milhões de palavras sem o mundo entender. É isso aí, tá bom, meu irmão? Isso aqui é um antibiótico que eu estou com a inflamação no pé e eu esqueci de tomar, então já que eu estou aqui mesmo, eu comecei ontem, né? Tomei ontem, amoxicilina de 500 gramas. Aí hoje que é 1 por dia, então já eu vou tomar até com um cafezinho, já que não tem. Eu tô com uma inflamaçãozinha no pé. Eu tô lavando com baba, timão e tudo, sumo de sambacaxá. Mas o bom também é tomar por dentro para ver se limpa a rema por tudo dentro, né? Bom, tem anti-inflamatório que só toma pelo médico da receita, tá bom mesmo? É tipo aqueles que você está internado também, você só toma pela injeção, é mais ou menos assim, né? Mas tem uns que é mais, digamos, mais fuleirinho, mais fraco, que nem Tretec e tudo mais. Aí você pode comprar, que ele não tem receita nenhuma. O farmacêutico sabe que não faz aquele mesmo efeito lá da veia das injeções nos hospitais, mas chega mais ou menos a mesma coisa. Então, é um remédio anti-inflamatóriozinho. Aleluia, glórias a Deus, que não precisa de receituário médico, né? O farmacêutico lá, às vezes, está mais entendido do que as pessoas do posto, porque ele se dedica para aquilo, né? Então, nós vamos voltar aqui de novo para a leitura da palavra, para dizer que não precisa ser doutorado nem nada não, tá bom mesmo? A questão sobre pregadores semi-analfabéticos, que nem eu, né? O apóstolo Pedro e João eram um exemplo dele.
quando a Bíblia vai dizer, o texto em Atos 4, né? Que descreve Pedro e João como homens iletrados e incultos. Não quer dizer que necessariamente eles eram analfabetos, tá bom, meu irmão? Agora também não quer dizer que ele era rico, milionário, de faculdade, de tudo. É isso aí que eu quero dizer, tá bom? Então, ele não era inculto assim, né? Inculto é o que? É uma pessoa que é todo desbocado, é Zé Povinho, aquela mulher quando tá brigando na favela, que a gente pensa que ela quer derrubar tudo lá dentro. É mais ou menos assim, né? E letrados é aquele, né, que não tem, que nem a minha mãe, o meu pai escreve tudo mais, mas a minha mãe é analfabeta, não faz nada, então é isso aí, é iletrado, né? Então, mas não quer dizer que ele era de faculdade, tá bom, meu irmão? De faculdade, de medicinas e tudo mais lá, não, ele era pescador, né? E João comia gafanhoto, comia e tudo mais no deserto, então era homem iletrado mesmo, iletrado do modo de dizer, no ponto de vista humano, de faculdade e tudo mais, que nem eu, tá bom? Agora, diante de Deus, eu, você e eles aqui, aí a gente tem que saber mais do que os letrados da faculdade, porque agora nós temos sabedoria e discernimento espiritual de dar aula até para o Supremo Tribunal Federal, dentro da Bíblia Sagrada, se caso ele estiver fazendo coisa que vai de contra a Bíblia Sagrada, como apoiar os gays, como se fosse mulher. Aí você tem discernimento e sabedoria do céu para dizer que o homem é homem, mulher é mulher e feiticeiros são tudo filho do diabo, e se não mudar as condutas vai tudo pro quinto dos infernos, né? Isso aí, tá bom? Bom, ainda tem duas por falar aqui, mas vamos falar um pouco mais, né? Então, vocês estão vendo aí que eles não eram letrados, homem letrado. O único que era mais letradozinho, que a Bíblia menciona para todos nós, é Saulo de Tarso, que depois de tanto perseguir e matar os cristãos, se transformou em Paulo de Tarso, né? Então, esse era o mais iletrado. Mas sabe o que é que está acontecendo? Ele estava morrendo nas muitas letras, né? Que ele estava fazendo coisa para Deus, sendo que ele estava matando os irmãos e perseguindo por nome da religiosidade e tudo mais, porque as muitas letras estavam sufocando ele, que nem, vamos supor, o pastor Eliseu Rodrigues, né? É um homem muito bom, tem hora que eu vejo que é um homem muito bom, né? Mas tem hora que eu vejo ele se afogando nas muitas letras, por exemplo, quando ele vem botar a culpa em nós desigrejados de ter evacuado da igreja, sendo que a culpa não é nossa, e sim dele lá, com muita fardo, ou seja, a palavra de Deus diz que ele bota muito fardo para as pessoas carregar, e ele não move nem um dedo, nem uma palha para ajudar. É mais ou menos assim. Então, ele dizer normalmente, e também ele já disse que para pegar tem que ter faculdade também, tá bom, meu irmão? Curso e tudo mais, tá bom? Ou seja, para vender o peixe dele, né? Mas eu não, eu já digo que não é isso aí. O que eu digo é que você seja cheio do Espírito Santo, se brigar com o Espírito Santo, leia a Bíblia todinha, sempre que puder terminar, leia de novo, terminou, leia de novo, do início ao fim, e vá pedindo a direção de Deus, agora claro, e fazer que não faça. Por exemplo, eu era crente só de igreja, né? Adventista Sétimo Dia em São Paulo, isso era mais em São Paulo, o fluxo meu era lá, né? Então, aí eu só ia para a igreja, né? Aí tirava uma foto, aí antes de eu ir para a igreja, né, em casa é assim, aqui a gente é assim, tá bom? Eita, eu vou para a igreja, hoje é sábado, feliz sábado e tudo mais. Aí já tira uma foto ali em casa, se arrumando para ir. Aí quando chega na igreja, tira de novo. É assim, a gente é assim, né? É mais ou menos assim. Aí quando tá comendo algum lanche e tudo mais, meus colegas ali e tudo mais, aí também tira. É assim, a nossa vida é assim, a gente sabe. Sabemos que tudo que a gente faz é assim, né? Então. Mas eu era só crente daquilo ali, tá bom, meu irmão? Era só aquilo. Os irmãos viam que era crente, mas era só aquilo. As pessoas na internet, mas era só aquilo. Não tinha conteúdo agregativo de pegar aqui que não estou pegando, tá bom? Aí o que foi que aconteceu? Aí eu vim embora para o Nordeste, na minha terra natal, depois de 7 anos em São Paulo. Aí fiquei congregando aqui próximo, na igreja Adventista do Sétimo Dia daqui próximo. Aí como a gente ainda estava na pandemia, eu voltei em 2021, né? Depois de 7 anos lá, aí elas fecharam para fazer uma reforma que ela ainda era daquele tempo bem antigão, daquelas bem antigona mesmo, né?
Aí fizeram agora modelo novo que nem tá, os adventistas da Rede Novo Tempo e tudo mais. Fizeram aquele modelo agora, então. Aí passou uns 2 anos ali, 1 ano e tanto, 2 anos, sem nada de culto, tendo em outros lugares. Aí eu não fui mais, aí pronto. Eu acho que foi Deus também que fez isso, eu não sei, enfim. Eu só sei que eu digo, eita Senhor, agora já eu não tenho igreja, não tem mais nada, então eu vou pra rua agora, não tem jeito. Aí eu comecei fazendo o quê, né? Comprava 100 envelopes daquele de profeta, né? Aí entregava no dia. Aí eu digo, rapaz, tá pouco. Aí comprava 200, enfim, cheguei ao ponto de comprar milheiro, né? Aí ficava entregando, né? Aí ia pra UPA, entregava, às vezes ia pro pronto-socorro, entregava, enfim, era isso aí, era minha... Eu não sabia pregar, não sabia nada, então era isso aí, né? Aí então, Deus vai enchendo assim, tá bom? Se uma pessoa viesse pedir uma oração pra mim, eu nem sabia, porque eu só sabia muito mal entregar um profeta. E também a igreja onde eu andava, muito mal, só fazia pregação, e eu não acolhia nada para ser um pregador, era só irmão de igreja, tá entendendo? É assim, a de igreja também é assim, tá entendendo? Aí depois eu fui fazendo canais aqui para abrindo mais para pregação, claro, diante de Deus, né? Aí eu tenho uma mixariazinha que Deus me deu, aí eu montei uma caixa de som profética com equipamento e tudo, e comprei um microfone, que tudo isso é dinheiro, foi uns 1.500 mais, né? Então, aí comecei a tocar louvor da rua, às vezes eu pegava um pouco na rua, se tremendo ou não, mas pegava, porque é assim, tá bom? É na igreja, na rua, em qualquer lugar é assim, tá bom? Mesmo a gente acostumado aqui, mas a gente ainda tem esse negócio de ansiedade e tudo mais, de nervosismo, é assim, tá? Mesmo que for pro Gideões, mesmo que a pessoa pegue lá a língua de zanho mesmo, mas ainda fica ali no início um pouco receoso quando é chamado, né? Então, aí comecei a pegar um pouco, comecei a tocar mais, aí já foi canal aqui, já foi outro canal mais Raia Medo que está indo para 30 mil seguidores, enfim, aí já é Deus que vai trabalhando para a sua vida melhorar, a sua, a minha, de todos nós, tá bom, meu irmão? Então, e onde entra a faculdade nisso? Eu estou pregando aqui, não é que não pastor lá letrado, né? Então, mas tá pregando, tá dentro da Bíblia, não tá? Então, e eu tenho faculdade, eu tenho igreja, não tenho, então eu não estou pregando, então é isso que eu quero dizer, tá entendendo mesmo? Agora, é claro, seja letrado ou iletrado, que nem eu, se não tiver o chamado, a pessoa tem que buscar uma outra coisa, tá entendendo? Porque não é todo mundo que vai pregar não, tá bom? Vamos supor, não é todo mundo que vai ser pregador não, tá bom? Um vai ser missionário, outro vai ser que nessas meninas. Eu já vi aqui a Vitória dando palestrazinha no canal YouTube, pregando a Bíblia, história, a Raina Meida pegando história, mas você vê que ela não tem esse fervor aqui e essa pesadez que nem a gente tem de dar murro na cara do demônio, tá entendendo? Com a palavra de Deus, com a palavra de Deus, tá bom? Então elas já são mais para coisa mais light, que nem a Raina Meida. É uma doçura tão boa que eu boto ela para dormir quase toda noite. Então, de doçura da voz, mais para dormir, aquela calmaria, é mais ou menos assim, tá vendo, mulheres, né? Se elas for para outro lado de pegação, termina ela ficar que nem aquela Maranhão. Faz 10 profecias, profetada e não acerta nenhuma, faz para Bolsonaro, faz tudo, então é melhor ela ficar só na locução dos louvores, na cantoria dos louvores, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, tá bom, irmão? E tem mais essa, a Bíblia não as mulheres são valorosas na vida da gente e do mundo todo, tá vendo? Agora só que a Bíblia não chamou ela para ser pregador, geralmente foram homens, e colocou homens para esse desígnio e designado para isso, e também para ser o cabeça da família, né? Agora, claro que a mulher é de suma importância em tudo, né? Para abrir porta, para fechar porta, para fazer tudo, louvado seja Deus, né? Em Mateus capítulo 4 e Marcos 1, Lucas 5, enfim, vai falar ali quando Jesus chama uma pessoa especial, vamos ver lá. Mateus capítulo 4. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pronto, então,
Ele era pescador, né, meu irmão? Qual a faculdade que tem um pescador? Que aqui tem, onde eu moro, é considerado como a vila dos pescadores, porque tem lagoa, tem tudo de pescador. Então, talvez são pescadores analfabetos, só sabem pescar e pescaria de peixe, tá bom? Não é pescaria aquelas que nem você vê no YouTube, aquelas etiquetas de lagosta em alto mar, de navio, de iate, não é isso aí não, tá bom, meu? É pescaria de jangada e até mesmo pulando dentro da lagoa para pegar sururu e tudo mais, isso aí, tá bom, meu irmão? Então, que letra esses homens têm? Nenhum desses aí tem, nem letra nenhuma, tá bom? A letra é o conhecimento que Deus deu para eles ir para a lagoa lá, o papai, onde for, pegar o peixe e ali se mantendo através daquilo. Então é isso aí, tá bom, meu irmão? Então, você já viu, e eu não vou nem abrir os outros aqui, as outras portas, eu não vou nem abrir, porque já está Mateus falando aqui, Jesus chamando ele. Aí Marcos 1 também, Lucas 5, ou seja, repetindo a mesma coisa, Jesus falando, narrando, só que às vezes em outras palavras, mas é a mesma coisa. Então, Pedro era para ser um analfabeto, digamos assim, né? Agora foi depois que Jesus chamou, que ele atendeu o André, irmão dele, falando, né? Então, aí foi quando Jesus encheu ele do Espírito Santo, aí sim, tá bom? Aí eles ficaram dotadão, mas não é que nem essa safadeza que eles dizem aí, não. Mas é dotadão de sabedoria, discernimento, de todas as coisas espirituais, mas aí a honra não é para eles mais não, é para Deus, também é para Deus, tá bom? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, né? Então, a honra ao pregador que está aqui, letrado ou não, faculdade ou não. Se não tiver cuidado, ele quer falar mais das faculdades dele, que fala um monte de língua hebraico, aramaico e tudo, né? Então, mas não é isso aí não, tá bom, meu irmão? A honra é para Deus, tá bom? A glória é para o Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, que é o Rei da Glória, né? A Ele a honra, a glória, o poder, o louvor, a hegemonia para todo sempre, somente a Ele, tá bom? E vocês estão acompanhando aqui juntamente comigo, que para você até ser um cantor, tá bom? Cantor, presbítero, o que for, e pregador, pastor, você não precisa ter faculdade não, tá bom? Agora, se você quiser ir fazer, você faz, mas você não diz aos irmãos que é obrigação não, tá bom, meu irmão? Vamos supor, na igreja adventista do sétimo dia eu não sou convertido, eu não posso pegar lá porque eu não tenho faculdade, que lá só pega pastor de faculdade, doutorado, mestrado e tudo mais. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Então, eu já não posso ser pastor lá, tá bom? Então, agora eu vou ser pregador de rua mesmo, não tem jeito, tá bom? Aí prego na rua, prego aqui e sai tapeando por aí até Jesus ver o que vai fazer da minha vida, né? Bom, o meu plano aqui é, vamos supor, devagarinho aqui, né? É chegar também a 100 mil, 1 milhão de pessoas. Aí também não sabemos, porque tá tanta coisa estranha sufocando. Aí nós não sabemos, tá entendendo? Mas o plano é esse, chegar até 1 milhão aqui, pegando assim mesmo, normalmente, sem precisar forçar línguas estranhas, nem nada não. Deixa Deus trabalhar naturalmente, deixa Deus trabalhar, hein? E para fechar aqui, agora o nosso saudoso João Batista, que foi designado por Deus. E esse foi privilegiado, preparando o caminho para o Messias, que é Jesus. Ele teve a honraria quando Jesus disse, importa agora, ele queria ser batizado por Jesus. Jesus disse, não, importa agora você me batizar para dar continuidade ao Evangelho da forma que deve ser. E aí João Batista o batizou, que inclusive abriu o céu e veio uma pomba e pousou em cima de Jesus e tudo mais. Disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então, o profeta João Batista, frequentemente descrito como o último profeta do Antigo Testamento, tá bom? Que ele foi depois de Jesus, ele abriu o caminho para Jesus, né?
e o percurso de Jesus, desempenhando um papel crucial na narrativa do Novo Testamento. E claro, é isso aí também, né? Ele abriu os caminhos para Jesus e também abriu as portas, digamos que do Novo Testamento. Deus usou ele mesmo no Velho Testamento, profeta, último profeta do Velho Testamento, e até o último profeta da Bíblia também, que é o que menciona. Os outros são tudo apóstolos, até Paulo são tudo apóstolos, que foi designado por Deus. Aí depois dele para trás veio o que, né? Esses outros, né? Ezequiel, Isaías, Jeremias, para trás. Agora para frente, depois de João Batista, não teve mais. Jesus não era profeta não, tá bom? Jesus era mais um pregador, ali aí o melhor pastor, pronto. Jesus é o melhor pastor da humanidade, tá bom? Agora ele não é considerado um profeta não, porque ele não veio profetizar, e ele falou um monte de coisa como profecia, que ia acontecer e tudo mais, mas só que ele não é considerado profeta não, ele é mais como se fosse um evangelista mundial, um pastor mundial, um pregador das mais altas categorias, que pega para rico, para pobre, para todos eles de uma vez só, né? Então, muito mais além. Já o João Batista e outros, além de dar profecias pesadas, ou boa ou ruim, ele abriu o caminho para Jesus. Já Isaías e outros já dava profecia pesada contra reis, isso, aquilo, outro, ou então contra adoradores de deuses pagãos e tudo mais, para o povo se consertar diante de Deus. É como estamos aqui, nós dando aqui, né, o sermão diante de Deus, para que as pessoas se consertem e para que as pessoas andem em detrimento da Bíblia Sagrada e sem forçar a Bíblia Sagrada para chegar aqui para dizer, eu chegar para você, olha só, meu irmão. Vamos supor, tá bom? Tem muitos da Adventista aqui que tem canal e ele puxa muito o saco. O cachorrinho, ele quebrou a perna naquele dia, então ele não está sustentando muito aqui, mas vamos. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja Deus. Aleluia, e bendito seja o nome do Senhor. Então, tem muitas pessoas que nem... Eu estava falando, eu fui até cortei, né, pronto. Tem muitos canais aqui, né, que se intitula cristão, até pode ter até estudo, né? Que nem André Capano, Eric Ribeiro, Perturbador de Israel, Raimundo, e por aí vai, né? Tem milhares e milhares de seguidores, milhares e milhares de seguidores, né? Mas não quer dizer que eles tenham verdadeiramente o Espírito Santo, tá bom, meu irmão? Então, eles são mais assim, por mais que eles se digam que são crentes, isso, aquilo, mais perseguidor, ou mais, digamos que ele vai falar mal da Raina Almeida, mal da Vitória Souza, e por aí vai, tá bom? Ou seja, ele não, você nem vê ele usando a Bíblia Sagrada como eu uso aqui, você usa aí, tá bom? É mais falação, né? Ou então ele pega um vídeo de alguém e começa a cortar ali, trinchar, que nem o Tiago Escola, o SI lá do brasileiro nos Estados Unidos. Começa a destrinchar ali aquele vídeo e começa a meter o sarrafo na igreja, no irmão, quem for, para querer dizer, assim, demonstrar que ele talvez tenha mais saber do que tudo aquilo ali, mas não é com a Bíblia Sagrada não, tá bom? É ele falando assim mesmo, normalmente aqui, e os estudos até bonito, claro, bonito, porque eles ganham dinheiro para isso, dos redes sociais e tudo, né? É mais para fofocagem e coisas gospel que não tem nenhum agregação e crescimento humano e espiritual, tá bom? Mas como Deus me deu, eu vou até dizer aqui, pronto. Quem vê, pensa que eu, na rua, em todo lugar, pensa que eu ganho dinheiro, ganho tudo para isso aqui, para estar no outro canal mais na mesa e por aí, não, mas não ganho nada não, tá bom? Então, isso aqui que dificilmente você vai ver um deles falando, esses pegadores, todos eles, é isso aqui, ó.
Mateus capítulo 10. Dificilmente você vai ver eles falando, tá bom mesmo? Pronto, Mateus capítulo 10, aí vai falando um monte de coisa que Jesus, né? Expulsar demônio, tudo mais. Aí curar os enfermos, tudo mais. Aí no final ele vai dizer assim, né? Expulsar demônio, ressuscitar morto, e é tudo isso aí, que é essa quase a mesma passagem que bate com outras que tem aí. Aí no final ele vai dizer assim, né? De graça recebeste e de graça dai. Pronto, é assim, tá bom? Eles receberam aqui, todos eles, né, pede tudo. Eles pagaram para aquilo, pagaram para curar, ressuscitar e tudo mais, não, né? Não foi de graça que Deus deu, então, e de graça eu tenho que passar para vocês e outros. Eu não curo, nem faço ressuscitação de morto, nem nada não, tá bom, meu irmão? Agora também os letrados lá, esses aí famosos aí, tudo, não faz também nada disso, porque a gente nunca viu, então... É mais letra, então é que eu estou dizendo, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É mais letra, tá bom, meu irmão? Eles têm muitas letras para falar bonitamente nos canais deles, cheio de famosidade, e nos gideões e tudo mais. Agora também ele não fala o que os outros faziam aqui, ó. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça receber, de graça dar. Bom, isso só foi porque Jesus disse uma parte aqui, né? Mas é para cuidar dos órfãos, da viúva, necessitada, enfim, aí você tem que levar tudo também. Que ele só quer dar uma ênfase de uma partezinha aqui, tá bom? Para dizer o que é que a gente deve fazer, tá entendendo? Então, e tu vê ele fazendo tudo isso aqui, ressuscitando mortos, curando os enfermos, limpando os leprosos, doentes e tudo mais, né? Não, você, nem eu, nem você não vê nada disso. Então, aquelas letras ali é mais letra de homem, não é letra de Bíblia de Jesus não, tá bom, meu irmão? É mais fácil aí você tá cheio de letra de Jesus do que eles lá de Gideões, de pastores políticos e tudo mais. Tá cheio de letra do dom do Espírito, tá bom? E João aqui, capítulo ou é 14, ou é 15, ou é 16, se não me falhe. Eu sei que está no livro de João, mas não sei precisar diretamente onde é. Bom, é João 16, tá bom? Aqui Jesus falando. Todavia digo-vos, é verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me verei mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado, que está falando aí do diabo, né, o príncipe desse mundo. Aí ele vai dizer, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podem suportar agora, mas quando vier aquele Espírito, aí está falando com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, né, que é raro falar Espírito Santo, Espírito Santo é mais Espírito, mas com letra maiúscula é Espírito Santo, tá bom? Da verdade. É raro, você vai ver aqui sim falando no Espírito Santo, mas geralmente eles estão falando no Espírito, é só o nome Espírito com letra maiúscula, que é Espírito Santo, né? Da verdade ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos diz que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco mais não me vereis, e outra vez um pouco mais não me verei, um pouco mais vem-me por quanto vou para o meu Pai. Então, Jesus está dando o sermão dele aí, que ele ia ser morto, né, ressuscitado e ia para o Pai. Provavelmente aqui não ainda tinha sido crucificado, tá bom? Era
já a preparação para isso. Ele disse que as pessoas não iam suportar o que ia acontecer com ele, então era aquilo ali. E também as pessoas não iam entender, então ele preferiu tentar preparar as pessoas mais para receber o Espírito Santo e se fortalecer, do que dizer que ele ia morrer na cruz e todo mundo ficar chorando e lastimando com aquilo ali. Então você viu aqui, ó, o Consolador, o nosso auxiliar que deixa a Rainha Almeida, a princesinha aqui, ó, louvando 24 horas, fazendo live, fazendo comida, fazendo tudo, é o Espírito Santo, tá bom? Aí, enquanto as meninas na idade dela, ela vai fazer 15 anos, agora em outubro, agora há pouco. Eu faço também em outubro, e o Ravi, irmão dela, também em outubro. Deus foi tão bom que colocou a mulher mais amada da minha vida no mês de outubro, o irmão dela no mês de outubro e eu também no mês de outubro. Então, Deus é bom, né? Aqui. Então, ela vai fazer 15 anos, né? Eu tenho sobrinha aqui com 13, 14 anos, por aí já estava grávida, tá bom, em São Paulo, né? E tem pessoas por aí com 2, 13 anos já tá grávida, já tá no pancadão, no PCC, né? Joga e tudo mais. Então é isso, tá bom? Então aqui, ó. É o Espírito, aleluia, glória a Deus, aleluia, a glória a Deus. Então, se ela tá aqui de pé, toda linda, toda princesa, e às vezes aparece fazendo um bolo, um açaí, uma coisa ou outra, até comendo mesmo ali, ou então passeando no sítio, ou indo na feira comer um pastel, ou então, na sua total maioria, mais louvando. Irmão, vamos louvar, uma live de louvor, vamos cantar um louvor. Então, aqui é o Espírito Santo, é o Consolador. Aqui pode dizer, a Rainha Almeida é o Espírito Santo, quando a Rainha Almeida é o Espírito Santo, quando. Por que ela é Espírito Santo? Por quê? Porque eu sou alimentado que nem amanheci o dia com ela a noite todinha aí, e já vim para aqui com ela louvando, só para ver lá para vir para cá. Então é o Espírito Santo, quando é o Espírito Santo que tá, é o Espírito Santo, e está me alimentando e alimentando você que ouve. Ou então, se você não ouve ela, mas ouve qualquer outra pessoa, então é o Espírito Santo que está fazendo isso, tá bom? Ele sai alimentando a todos nós, claro que a todos nós que queremos se alimentar, tá bom? Aí você pode até dizer, rapaz, você, irmão, todo dia botar vídeo, e pronto. Então, a gente precisa comer 10, 15 vezes no dia, né? Então a gente também precisa se alimentar o dia todo dia com a palavra. Então é isso. Então, todo dia, se eu pudesse, era 10, 15 vezes no dia, para vindo aqui, vindo no outro e tudo mais, porque é a precisação da gente para se alimentar, né? Eu tô fazendo muito assim, tá bom, meu irmão? Que a minha coluna tá doendo muito hoje. Ontem eu saí, então já tava com um dia sem sair devido à chuva, então tá doendo demais. Então, principalmente na altura da cirurgia, né? Então, tem coisas aí que eu não passo pra tu não, tá bom, meu irmão? Esse negócio de cheque até gosta, de pregação estranha, de línguas estranhas, muito exacerbadas, enfim, você nunca vai ver eu fazendo isso. Eu sou mais aquela parte que o apóstolo Paulo disse aqui, embora não esteja no tema, mas eu prefiro mais essa aqui, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, está dizendo. Então, se ele nos guia, então é ele que está guiando aqui para a gente falar, né? Aí Paulo está falando da edificação e tudo, né? E das línguas estranhas, né? Em 1 Coríntios 14, tá bom? Se não houver intérprete, que se cala, se fica em silêncio e tudo isso, é ele exortando. Não é isso aí que está na igreja não, tá bom, meu irmão? Ele estava exortando para não acontecer isso, tá bom? E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem, enfim, é isso aí, tá bom? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos aqui. Ele está falando aí, né? Então, ele vai dizer, tá bom, meu irmão? O dom de profecia é superior ao dom de língua, por exemplo.
ele vai dizer que prefere falar 2, 5 palavrinhas na língua aqui, que nem eu aqui. Eu prefiro falar 5 palavras aqui, gaguejando, que vocês entendem que o irmão está gaguejando ali, mas ele está falando assim, do que eu falar e vocês não entenderem nada, tá bom, meu irmão? Então, e aqui está dizendo, ó, o dom de profecia é superior ao dom de línguas, tá bom, meu irmão? Agora só que ele bota o dom de língua como se fosse superior a tudo. Quem não fala não é batizado com o Espírito Santo, isso não, né? Isso é conversa. A partir do momento que você aceita Jesus, você já está sendo batizado com o Espírito Santo de Deus, tá bom, meu irmão? Então, é outra pregação que eu tenho que derrubar aí, anormal isso aí. Ah, não. Aí ele vai dizer, não, mas tem um batismo de Jesus, para conhecer Jesus. Aí tem um batismo de fogo do Espírito Santo, enfim, aí a gente vai ficar cheio de batismo. Não. Jesus disse o quê? Ide por todo mundo e pegar o evangelho a toda criatura, quem for batizado será salvo. Pronto, ali já está batizado com o Espírito Santo, com fogo, com fogaréu, com labareda de fogo, com saça ardente, com tudo, tá bom? É isso aí, tá bom? E o que passa disso são procedências malignas. Aí entra Mateus, sei se eu se ensino ou não. Ide por todo mundo e pegar o evangelho a toda criatura, né? Que nem eu e você faz isso aí, né? Então esse é um dom melhor do que o de língua aqui, ó. O dom de profecia é superior ao dom de língua, então. Isso aqui eu estou pregando a toda criatura aqui, na rua, em todo lugar, então é maior do que... eu estou só dizendo assim, mas não estou mancando não, tá bom, meu irmão? Mas tem muitos que falam assim mesmo. Fala até inglês, fala japonês, fala tudo misturado, então. Isso aí não é superior a nada. Eles colocam como se fosse superior a tudo, mas não é nada, tá bom, meu irmão? Na verdade é uma confusão, tá bom? Aí Deus vai dizer mais na frente assim, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, com a Maria, ordem de decência, assim como é nas Assembleias dos Santos, tudinho, tá bom? Eu vi um que estava ontem falando de línguas estranhas na internet, aí ele falou umas partes em japonês, aí depois falou outras partes em inglês, então que é isso aí, que negócio é isso aí, tá entendendo mesmo? Então, ide por todo mundo e pegar o evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Pronto, então. Quem foi e pregou a toda criatura e aquele que recebeu e se batizou, receberam o fogo, batismo e tudo mais do Espírito Santo, tá bom? Agora, vamos supor, aí que entra a comunhão sua, minha e de cada um. Eu não faço jejum, tá bom, meu irmão? Eu não faço, mas é para fazer. Pronto. Olha aí, eu digo, eu não sou da igreja desigrejada, pronto, mas eu digo, você tem que ir procurar a igreja para ir, pronto. Eu sou assim, tá bom, meu irmão? Então, quer dizer, eu não tô, mas eu digo que não é para ir, tá bom? Eu não jejuo, geralmente eu vou para a rua, assim, eu não tenho coragem de jejuar, eu sou fraco, então eu vou para a rua cortar cabelo e bar de morador de rua, então me auxilia nisso aí, pelo menos, então é isso que Deus faz, então é como se fosse o meu jejum das orações trocado por esse tipo de missões aí, é mais ou menos assim, né? Que eu tô ali nas coisas mais duras da vida, então não é barganha com Deus não, tá bom? É mais ou menos que eu não tenho força para fazer uma coisa, aí eu vou tentar fazer outra, e Deus me segurando ali, que é para a moda não ficar morto de ver, frio de ver, é mais ou menos assim, né? Então, agora se você se batizou, né? Aí aceitou Jesus, aí você recebeu já o batismo do Espírito Santo e tudo, tá bom, meu irmão? Agora aí vai entrar a sua comunhão com Deus. Se você orar 24 horas por dia, pronto, é que Deus vai te encher de Espírito Santo mais ainda. Então é diferente, não tem nada a ver com línguas estranhas, nada não, tá bom? E aí, quanto mais você jejuar e orar, aí você levanta defunto, levanta demônio porque nos infernos, enfim, leproso e tudo mais. Aí você se torna um dos homens que mais fez coisa na terra, até mesmo do que Jesus, dependendo da sua entrega diante de Deus. Então, como eu sei que no mundo não existiu isso, mas só existiu no tempo de Jesus, mas pode ser que você consiga fazer isso, né? É isso aí, tá bom, meu irmão? Pode ser que Deus te chame para uma particularidade. Eu não tenho um dom de curar nem de nada, nem mesmo de orar, tá entendendo? Mas eu já tenho mais de uma pegaçãozinha, então. Aí pode ser que Deus te dê um dom de curar. Aí tu levanta a mão e clama o nome de Jesus e aquela pessoa fica boa
ou ali, ou com um dia ou dois depois, eita, aquele irmão orou em nome de Jesus e ficou bem, então. Então, talvez o seu dom seja isso, né? Ou então, o seu dom é só para entregar um papel, um panfleto, isso também é dom, tá bom? Ou então, o seu dom é bom, como Deus disse lá no anjo, lá 40 anos atrás, que eu ia ser um pregador, e os meus irmãos tudo deitados lá também pequeno, e não disse nada com meus irmãos. E hoje eu sou um pregador ou não, mas eu prego, e os meus irmãos não são nada, ainda continuam não sendo nada, ou seja, foi uma profecia, tá bom? Então foi um chamado. Então, eu por mais que eu fosse querer ser cantor, por mais que eu gravasse um monte de louvor aí anônimo, que nem eu fazia no YouTube, ou na rua, ou sei como for, mas eu nunca ia ser aquilo, porque o meu chamado, Deus disse que eu ia ser pregador, eu ia pregar, então, ou pegar para uma catenga, ou para um pombo, ou não, mas tem que ser assim, tá entendendo? Aleluia, graças a Deus. Já o dom dela aqui, ó, ela faz até programações bíblicas de história de tudo, a Raina Meire, né? Então, mas só que o dom dela é louvar, a doçura é louvor, a gente vê Deus na boca dela em louvor, então não adianta nem ela ir para outros cantos, nem de pregação, nem de querer ser pastora, nem missionária e tudo mais que nem as outras mulheres por aí. Não, porque é melhor ela ficar só naquilo que Deus deu, que é o Espírito Santo, que é da louvação, de louvar, ela e todas essas aqui, todas essas. Agora, já a Gazela Silva aqui, ó, ela já louvava, né? E também ela já pregava, ministrava, então já é mais diferente. Ali Deus usou ela para várias formas, e também porque parece que Deus queria que eu ouvisse ele através dela, então ela já foi diferente. Ela não só canta, mas ela também pregava na igreja com línguas pesadas de fogo. Então, inclusive eu tenho até mais de hora de coisa baixada dela aqui, dessa forma. Então ela é assim, aí essa é diferente, tá bom? Já é uma particular de Deus. É por isso que ela está aqui comigo, é como eu, né? Ela é um particular meu e Deus é particular de nós todos, do meio dela, de todos nós, tá bom? Então, como vocês viram aí, eu vou tomar até um restinho aqui para acabar. Como vocês viram aí, né? Você busca um dom diante de Deus. Não precisa você pular, saltar, nem na baixura, não precisa nada disso. Não precisa, não precisa você forçar o Espírito Santo, tá bom, meu irmão? Você deixa que não estou aqui, ó. O Espírito Santo trabalha normalmente, tá bom, meu irmão? Aí você vai numa rua, você vai no hospital, numa UPA, fala pelo menos uma mensagenzinha lá, dá um profetozinho, que não faço, eu ainda faço tudo isso quando eu quero, tá bom? Aí quando eu tô preguiçoso mesmo, aí eu vou e pego uns profetozinhos, saio nas UPA em todo lugar entregando, ou então entro na UPA lá, aí eles pensam que eu quero ser atendido, não, aí eu começo a falar de Deus e cantar alto, aí eu vou saindo e o guarda me empurrando, e eu saindo, eu cantando, pronto, pelo menos eu ainda consegui entrar lá mais ou menos assim, né? Aleluia, graças a Deus, né? Porque ele não deixa não, tá bom, meu irmão? Não, eu não tô falando né, onde tá os internados não, é ali mesmo onde eles ficam esperando para ser atendido, né? Mesmo você chegando ali falando, ó, só Deus para livrar todos nós daqui, os guardas, vigia, os homens de peito não deixam não, bota tudo para correr, porque eles não querem isso não, o negócio dele é money, é dólar, é Elon Musk, é essas coisas aí, tá entendendo? Aleluia a Deus. Aí o tapio que você atende tapeando lá, aí ele às vezes vem perguntar o que eu quero, aí Deus já abre a minha boca, eu falo o alto ali, aí já vou falando e cantando e dizendo que só Jesus para nos livrar, nos salvar. E ele me botando para correr, e eu dizendo alto, e eu saindo e dizendo, é assim, é mais ou menos assim, tá vendo? É mais ou menos assim, né? Agora, às vezes, eu chego lá, caladinho, cantando bem baixinho também, e só entregando um profetozinho, para quem quiser pegar. Quem não quiser, a gente também não faz nenhuma questão, porque a gente tá fazendo isso, não é por ele não, tá bom? É pela nossa vida ser salvo pessoalmente, tá bom? Você está pregando aqui, claro que é para exortar os irmãos e deixar ele apto na palavra de Deus, mas você está fazendo tudo isso para a sua vida chegar perto de Deus, então o interesse não é ninguém não, é a sua vida,
Ou foque, pronto, foque só em você. Seja só você o foco, sendo Deus, Jesus, Espírito Santo, tudo seu. Só esses três, mais nada. Você não precisa de mais nada. Mas foque só na sua vida, tá bom? Pegue com o intuito de você ser aprovado diante de Deus, que está com o nome escrito no livro da vida. Sempre que você orar, vez ou outra, você diz: Senhor, não esqueça o meu nome no livro da vida, meus familiares, meus amigos e todos nós, enfim, Israel, todos nós. Mas foque só nisso, na sua salvação, porque no fundo, quando você abrir a sua visão espiritual aguçada, que nem a minha, tá? E quando Deus abrir a sua mais ainda, aí você vai ver que de fato lá fora talvez não queira mais nem se salvar, e que é a gente que está lutando para se salvar e não mais ele. É isso aí, tá bom? A gente vai para lá, leva pedrada, leva corotada, leva tudo, mas que o foco não é ele lá, é nós aqui para tentar ser aprovado e salvo. E para Deus chegar aqui, vamos supor, o mundo é aqui, é porque vai ficar de cabeça para baixo. É de botar o mousezinho do computador aqui, tá bom? Eu era São Paulino doente, mas não sou mais, então ainda tá aqui, né? Que é do mouse do notebook que tá aqui, né? Que eu não gosto de usar. Eu não sei usar as coisas do computador normal, do notebook normal, não. Eu tive que comprar um mouse que eu acho melhor de mexer nele, é mais ou menos assim, tá? Então, aqui é o mundo, né? O mundo praticamente já está todo perdido. Praticamente não, está todo perdido, que nem você viu, né? A mulher morreu na Indonésia, ninguém quis salvar, né? Agora já estão dizendo que foi uma cobra que picou ela e tudo mais, então. Mas vamos lá, ninguém quis salvar. Se não salvou, ninguém quis salvar, pronto. Então, ela passou uma semana lá, ninguém se interessou, ninguém tirou nem bombardeio, nem bomba atômica, nem nada, então ninguém quis salvar, pronto. Então, o mundo a gente sabe que não vai ser salvo e não quer ser salvo, né? Pronto. Agora Deus só quer te tirar daqui, tá bom, meu irmão? Como Deus sabe que o mundo não vai ser salvo e não quer ser salvo, aí Deus só quer te tirar daqui. E como é que Deus vai te tirar? É te preparando, te jogando no meio dos coroteiros, dos cacus, de tudo, e tu falar a verdade lá no meio dele, ele joga cola, joga pedra, joga tudo, e é isso. Deus só quer te tirar do meio dele e salvar a tua alma, e eles que se lascam para lá tudinho. É isso aí, tá bom mesmo? Porque quando você tiver que nem eu aqui, ó, ou até melhor do que eu dentro de Deus, você vai ver que tanto no comércio, nos hospitais, em todos os lugares, a pessoa não quer mais conversão, não quer mais te ouvir, ela apenas só quer te criticar, te questionar, né? Aqui nas internet, no YouTube, é raro vir aqui: opa, irmão, você está certo, é verdade, está dentro da Bíblia, não, mas ele só quer mais te criticar, pegar uma falhazinha que tu deu para te criticar. Então é isso, o mundo não quer se converter, o mundo só quer apenas agora te derrubar diante de todas as circunstâncias, e o principal, que é de todos eles, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Então agora você tem que focar tão somente na sua vida, na sua salvação e na sua família, na sua libertação dos seus familiares, das pessoas que você ama ali próximo de você, é quem? Seu pai, sua mãe, seus filhos, ou então você ainda está em busca de uma família, enfim, daquilo que você mais ama. E claro, sempre passando a mensagem para todos que não estão aqui, no Facebook, em todos os lugares. Às vezes eu boto um louvor, uma mensagem bíblica e tudo mais, mas o foco é mais para aqueles que estão ali, que a gente amamos muito, e que de certa forma a gente vê que eles ainda estão precisando muito da luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então deve ser sobre eles que nós devemos focar também a nossa vida e o conhecimento que Deus nos deu, para que todos nós ali, as pessoas que nós amamos, vamos ser salvos. Embora a gente devemos estar preparado, que nem todo mundo que a gente ama vai ser salvo, infelizmente. Que Deus te abençoe, tudo de bom e até mais, em nome de Jesus Cristo, nosso Rei da Glória, Salvador Celestial.